E chegando em Jericó, irmãos, nos diz a história que Eliseu, ele foi ali visitado pelos filhos dos profetas. E quando ele chegou ali, os filhos dos profetas que estavam em Jericó disseram: Eliseu, tu sabes que o teu Senhor tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E Eliseu disse: sim, Senhor, eu sei. Calai-vos, aleluia. E nos diz a história que Elias chegou novamente para ele e disse: olha, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão, louvado seja Deus. E Eliseu, irmão, sabendo que o seu sonho já estava bem perto de ser realizado, ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei só, louvado seja Deus. E ele foi junto com Elias para o Jordão. Irmãos, quando nós falamos de Jordão, nós falamos de milagre. Por quê? Porque quando Elias chegou diante do Jordão, ele tinha que atravessar para o outro lado. E naquela época, o Rio Jordão estava com a margem bem cheia. Aleluia. Mas nos diz a história que Elias chegou diante daquele Rio Jordão e bateu com a sua capa. E quando ele bateu com a capa, o rio se abriu, louvado seja Deus. E eles passaram e glorificaram o nome do Senhor. Irmãos, o Rio Jordão tem 320 quilômetros. Começa com 76 metros acima do nível e vai até 396 metros abaixo do nível do mar. Quando deságua no Mar Morto, é o maior e mais importante rio da Palestina. É por isso, irmãos, que quando nós falamos de Rio Jordão, fala de milagre. Mas quando o homem ele tem a graça de Deus, a unção de Deus na sua vida, irmãos, até o rio e o mar tem que se abrir para Deus dar a sua vitória, louvado seja Deus. Quando ele chegou ao outro lado do rio, nos diz a história que Elias olha para o seu servo Eliseu e diz assim: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E nos diz a história que Eliseu, sem perda de tempo, já sabia o seu sonho, o seu desejo, e disse: olha, peço-te porção dobrada do Espírito sobre mim, louvado seja Deus. Irmãos, não significa isto que ele queria 2 vezes o Espírito, aleluia, que habitava em Elias. Não, eu estava estudando, significava o seguinte, que ele queria uma medida abundante do Espírito, para ele continuar fazendo a obra do Senhor, para ele continuar fazendo a obra de Deus. Sabe por quê? Porque ele era servo, e ele queria ser profeta, e queria pregar a palavra com poder e autoridade. E nos diz a história que Elias disse: olha, eu quero te dizer uma coisa, Eliseu. Dura coisa tu pediste, mas se tu me vires, quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Mas se tu não me veres, não será feito nada, louvado seja Deus. E nos diz a história que 50 profetas, 50 dos filhos dos profetas, ficaram ali perto da margem do Rio Jordão e ficaram observando Elias e Eliseu caminhando pela margem daquele rio ao outro lado. E quando de repente Elias ia andando com Eliseu, e quando de repente Deus ele arranca Elias, aleluia, da presença de Eliseu, com carruagens de fogo e cavalos de fogo. E ele sai ali de perto de Eliseu, e Eliseu contempla aquela cena magnífica e disse: ó meu Deus e Pai de Israel, vive o Senhor, Deus de Elias, aleluia. E nos diz a história que naquele mesmo momento, Eliseu, aleluia, ele tinha contemplado a ida do seu Senhor para o céu, e a capa de Elias caiu, e Eliseu pegou sobre a capa de Elias e voltou para a beira do Rio Jordão. E quando ele voltou, ele tocou na
as águas e disse: aonde está o Senhor Deus de Elias? E as águas se abriram, e Eliseu foi cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder do Espírito, e recebeu a presença magnífica do Espírito na sua vida. Irmãos, e nos diz a história que Eliseu foi usado de maneira tão tremenda por Deus, após ele ter recebido a porção do Espírito do Senhor, que até quando ele estava morto, sepultaram Eliseu no campo. Aleluia. E neste campo teve uma certa batalha entre Israel e os seus inimigos. E quando de repente um dos soldados inimigos, aleluia, é morto, aleluia, pelos israelitas. E quando aquele soldado cai em cima da sepultura de Eliseu, e o seu corpo toca no osso de Eliseu, ele ressuscita para a glória de Deus. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer com isto? É que quando Deus te enche de graça, quando Deus te enche de poder, quando Deus te enche de unção, quando Ele te capacita e te dá mais autoridade, aleluia, morto vai ressuscitar, paralítico vai andar, as pessoas vão ver a glória de Deus e vão glorificar e exaltar o nome de Jesus para sempre. Eu quero